10h05, muito bom dia, o horário de Brasília. Vamos começando, hein? Mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show. A revista radiofônica aqui da Jovem Pan, quarta-feira, 30 de novembro de 2016. Força Chape! No dia seguinte do acidente aéreo que gerou comoção mundial, a gente traz para você os detalhes sobre as possíveis causas da queda do avião com a equipe da Chapecoense, o estado de saúde dos sobreviventes, o clima na cidade catarinense e as dicas da psicologia para enfrentar o luto. Política ativar. PEC do teto avança no Senado. Câmara aprova texto base do pacote anticorrupção e Planalto reage à divulgação de conversas entre o ex-ministro Marcelo Calero e integrantes do governo Temer. Decisão Suprema. Ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que aborto até o 3º mês de gestação não é crime. E coloca lenha nessa fogueira desse tema que, quando em pauta, gera discussões e opiniões distintas. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando nessa quarta-feira. Você pode interagir com a gente, já sabe, né? 11 931 17009 é o nosso WhatsApp. Você manda uma mensagem de voz ou grava um vídeo, né? Prestando sua homenagem às vítimas do acidente com o avião que transportava a equipe da Chapecoense e jornalistas, comissão técnica também para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Mande pra gente a sua homenagem, estenda aí a sua solidariedade às vítimas dessa tragédia pelo nosso WhatsApp. 11 931 1009 ao final do programa, o sorteio do kit entre as pessoas que participarem. E já temos uma hashtag aí, Paulinha, para divulgar entre os internautas? Meu Deus, bom quase dia. caí da cadeira aqui. Bom dia. Se segura. Tô me segurando, vou trocar de cadeira. E a gente vai com uma hashtag mais tranquila hoje, né, de hashtag JP Morning Show. Então, para você que quer participar do programa... Caixinha básica. Nossa hashtag básica. Se a gente for pros CTs, claro, tem prêmio também pro Twitter, caneca e camiseta do Morning Show. Então, hashtag JP Morning Show. É isso aí, pode interagir com a gente também, pode visitar nossa página no Facebook, tem sempre conteúdo extra por lá, atualizado diariamente. Eu convido você a passar a próxima hora e meia colado aqui no rádio, ouvindo a programação do Morning Show. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Vamos em frente, olha só, o assunto é política, vamos direto a Brasília, o assunto, né, que não falta, né, todo o noticiário você vê pipocando aqui e ali, todos os veículos de comunicação. O Planalto reagiu às conversas gravadas por Marcelo Calero, a Câmara também aprovou um outro assunto que é destaque em Brasília, a Câmara aprovando o texto básico do pacote anticorrupção e o Senado que faz avançar a PEC aí do teto dos gastos. Bom, Trindade, eu vou deixar para você escolher por onde começar. São vários assuntos, hein? Bom dia. Pois é um Black Friday de notícia, né? É muita informação. Eu vou começar por um que você não citou. Olha, eu nunca vi uma manifestação tão violenta aqui em Brasília como foi a de ontem, viu? Mais de 10 mil pessoas aqui em frente ao Congresso Nacional. Eu fiquei assustado, te confesso, pela violência das pessoas, né? Eram manifestantes políticos da CUT, da UNE, que se uniram aqui a índios, né? E tomaram a frente do Congresso Nacional. Houve uma chuva de gás lacrimogêneo, daquelas bombas de gás lacrimogêneo, e todos foram afastados dali da frente do Congresso Nacional, e eles voltaram pela esplanada dos ministérios, quebrando tudo. Edgar, quebraram vidros de carro, viraram carro com os pneus para cima, carro de reportagem, colocaram fogo em outros, usando coquetel molotov, uma denúncia de que vieram preparados. 5 foram presos e as imagens estão sendo usadas para identificar outros. Foi um dia feroz por aqui. Então vamos lá, dá um giro aqui na esplanada. Primeiro, Praça dos Três Poderes. O Supremo Tribunal Federal diz que pode não prender, ou seja, libertar aí o aborto até o 3º mês. Isso provocou uma reação muito forte no Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia criou uma comissão para discutir o assunto. Isso é o seguinte: se o Congresso não quer discutir essa legalização ou descriminalização do aborto, o Supremo age. E aí o Supremo está legislando.
Por outro lado, no Senado Federal foi aprovado o primeiro turno da emenda que limita os gastos públicos por 20 anos. A certeza de aprovação é tanta que o segundo turno já está marcado para o dia 13 e a promulgação para o dia 15 de dezembro. Será o último ato de Renan como presidente do Senado. A partir daí o Congresso entra em recesso, só volta em fevereiro. O governo tem maioria, mais de 60 votos, teve 61, precisava de 49. Na Câmara dos Deputados, as medidas de combate à corrupção foram aprovadas. E o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, foi encurralado, foi agredido em plenário e vaiado e derrotado. E aí aprovaram lá a criminalização, como dizem aqui os juristas, né, de ações do Ministério Público e dos juízes, né, os procuradores e promotores. O que eu vi lá, nessa madrugada, que é outra coisa que me irrita, trabalho de madrugada, os deputados ficam sem fazer nada o dia inteiro, começam a votar às 10 horas, vai até às 4 da manhã, né? O que eu vi foram deputados revoltados, se dizendo injustiçados. A filha do garotinho foi lá dizer que, olha, meu pai foi injustiçado, um juiz eleitoral mandou prender e tal. Foi uma revolta do plenário contra o relator. Muita coisa, né? Muita coisa. E a última que ficou faltando aqui para nossa conversa é a repercussão aí das conversas gravadas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero aí. Como é que repercutiu a isso? O que você, andando pelos corredores do Planalto Central, captou aí dos deputados, senadores, Isso aí, Edgar, viu? As entranhas do poder fedem mesmo, sabe? É assim, tipo sonho, que o Freud explica, né? Que é quando você tem um pesadelo que é quase uma inconsciência indo para a consciência, você acorda assustado. Quase que eu descobri aquele problema. É assim a atividade política. O problema é que aí eles não restringem, né? Eles não reprimem os desejos. Assim, todo mundo se viu naquela conversa. Nós somos assim, a política é assim. E as pessoas estão rejeitando a política assim, né? O Palácio reagiu, o presidente acha uma indignidade mesmo gravar, mas é a realidade, as entranhas da política que colocou um não político no lugar e agora voltou a um político tradicional, Roberto Freire, e parece que a coisa vai entrar nos eixos, porque esse também entende no babado e no que eu chamo de ética da malandragem, né? Tá bom, Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você aí em Brasília, um abraço, hein? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Ellen, o Trindade já resvalou nesse assunto, mas eu quero passar a bola para você comentar para a gente, trazer os detalhes, né, sobre esse entendimento no STF de que não é crime o aborto se realizado até o final do primeiro trimestre de gestação. Bom, a primeira questão que a gente precisa entender aí, que foi um entendimento da primeira turma do STF, não é, em tese, é algo que se espelha para todas as outras instâncias, mas abre precedente, né? Então, abre um precedente. Eles estavam julgando um caso específico, era um caso do Rio de Janeiro, em que haviam sido presos membros de uma clínica clandestina de aborto e os juízes, a maioria dos ministros, entenderam que as pessoas que estavam ali presas deveriam ser soltas com base no fato de que encaravam que o aborto até o terceiro, então, trimestre não seria um crime. Bom, a justificativa, o argumento do ministro Luiz Roberto Barroso, acho que é muito interessante, né? O posicionamento dele que ele se coloca em relação a isso. Ele disse, olha, no momento em que eu criminalizo o aborto até esse terceiro trimestre, eu estou tirando um direito da mulher, de um direito de integridade física, psíquica e mais um direito de equidade, porque a gente sabe que na sociedade brasileira, infelizmente, ainda cabe à mulher o peso maior de criar um filho, né? Ainda é o peso maior. Portanto, no momento em que eu a obrigo a ter um filho, eu estou dando a essa mulher um peso e não estou corroborando com a equidade de gêneros. Bom, vamos lá. Aí a gente tem toda uma discussão. Desde 2012, o STF abriu mais uma possibilidade de aborto, que era o caso de anencéfalos, né? Nossa Constituição permitindo o caso de estupro em risco de morte para a mãe. E aí, em 2012, se abriu para anencéfalos. Agora, a gente abre, então, um caminho para uma possível descriminalização do aborto, pelo menos até esse terceiro trimestre. Em termos de ciência, para argumentar em termos de ciência, se você é uma pessoa favorável à doação de órgãos, você
provavelmente não tem muitos argumentos, então, para ser contrário à interrupção da gravidez até o 3º trimestre. Por quê? Porque até esse momento você não tem comprovadamente uma atividade cerebral. E o que acontece quando eu posso doar órgãos é isso, quer dizer, há uma morte ali da atividade cerebral e aí eu o dou. Logo, você não tem comprovadamente isso. Há quem diga, não, mas é até muito baseado em princípios religiosos, que a concepção da vida, ela já ocorre ali no momento que você engravida. Mas aí, então, a gente vai ter que acreditar numa concepção da vida anterior, porque o óvulo é vivo, o espermatozoide é vivo, né? O que a gente está falando aqui, gente, é de um pouco de civilidade, porque eu, inclusive, já até comentei aqui, ninguém em sã consciência é favorável ao aborto. Não é isso, né? Ninguém é favorável a você fazer. É um drama, é um trauma que você vai carregar para a vida inteira, né? E só quem é mulher pode sentir isso, realmente. O homem pode ter uma empatia, mas só quem é mulher pode saber o tamanho do trauma. Mas o que a gente está falando não é ser favorável ao aborto, e sim favorável à vida minimamente de qualidade de uma pessoa quando ela não tem mais outra opção. Né? Quem diz que você descriminalizar o aborto vai fazer com que, em geral, as mulheres usem isso como um meio contraceptivo é porque não botou o pé no barro, nunca conversou com uma mulher. Ninguém vai usar isso como método contraceptivo. É o último recurso. Só lembrando, nosso ouvinte, que em alguns casos o aborto é permitido. Você pode trazer, quando tem o risco da mãe, né? Estupro, e anencéfalo. E aí, anencéfalo foi colocado em 2012. Numa estimativa da OMS, pelo menos 47 mil mulheres morrem todos os anos no mundo fazendo abortos em clínicas clandestinas. O aborto no Brasil, ele... Vale lembrar, embora juridicamente seja condenável, se você tem dinheiro, você consegue fazer. Se você não tem, você recorre a uma clínica de aborto clandestina e está sujeito a qualquer outra coisa. Desde ser preso, mas a morrer, a ter problemas de saúde. Então, a questão aqui é muito mais discutir uma saúde pública do que preceitos morais, religiosos, até porque, por mais que eu possa ter convicções religiosas e morais, eu não quero, eu não faço, né? Agora eu tenho que respeitar a minoria, eu tenho que respeitar a dor do outro. Essa é a grande questão. E é isso que ontem, então, se abre. Vale lembrar que essa pauta deve voltar ainda antes do final do ano ao STF. Aí, mais algumas análises para discutir outros casos de descriminalização do aborto, que já é uma coisa, inclusive ontem na argumentação do ministro Barroso ele usou como exemplo, né, que até o 3º trimestre já tem vários países que permitem. Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Estados Unidos em vários estados. Então, já é uma coisa consolidada em muitos países. Né? Edgar, e como a gente sabe, esse assunto suscita uma guerra de opiniões, vamos aproveitar aqui a enquete promovida pelo Jornal da Manhã, que é a seguinte, lá no Pinapã. A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. Você concorda com a decisão, sim ou não? É a enquete que está rolando lá, a gente vai nessa onda e a gente divulga aqui amanhã o resultado dessa enquete. E aproveitando também, a Paulinha estava falando com ela aqui, estava em primeiro nos Trending Topics, né, o assunto. Fora a tag promovida, né, que às vezes a pessoa paga para promover, está em primeiro a hashtag aborto não, e também entre os CTs a hashtag aborto sim aqui no Twitter. E vale comentar o seguinte, né? É curioso, porque normalmente quem grita, claro, tem muitas posturas, muitas posições aí, e como eu falei, há uma implicação moral, há uma implicação religiosa, mas me admira quanto muitos homens gritam contra isso, assim... Não tem como, né? Você não sabe o que é gerar, você não sabe o que é ter. Não, então, não é nem só isso. Eu acho que as pessoas também não sabem o que é perder ou fazer um aborto. Você acha que é legal? Que a mulher sai tranquilona. Ela sai de lá, de uma clínica clandestina, numa situação que é proibida, ela lidando com os próprios valores éticos e morais, e você acha que ela tá achando legal, ela tá querendo repetir da próxima vez, ela tá querendo. Mas claro aquele argumento, não, né, e assim, o argumento é muito tacanho, porque tem um argumento tipo assim, tem que arcar com as consequências, mas quem arca com as consequências? Porque todo mundo sabe aqui que é meu tema de estudo, eu frequento muito ambiente prisional. No ambiente prisional, você vai ver, boa parte dos presos não tem pai. Ou seja, mas aí ninguém tá criminalizando esses pais, né? Esses pais abortaram lá atrás, gente. Peraí, né? Então, quando você vem por esse argumento de tem que assumir, quem tem que assumir? A mulher, né?
porque o homem nunca foi obrigado a assumir. Então, essa é uma questão muito séria que você tem que pensar. E quando o ministro Barroso coloca ali a equidade de gênero, é aí que a gente está falando. Quem arca com essas consequências físicas e psíquicas? Olha aí, é um assunto polêmico. Sempre que vem como tema, ele gera essa discussão, opiniões divergentes, tudo, mas... o foro da decisão deveria ser da mulher, entendeu? Fica um monte de homem decidindo o que a mulher deve fazer. Até porque quando se fala em moral, ética, que são tópicos que você tocou, até espiritualmente... A decisão é super complicada da mulher, do foro íntimo feminino. Você acha que a mulher não tem religião, então? Ela quer fazer um aborto porque ela não acredita em nada nessa vida. Ela vai lidar com isso depois. E a reflexão em cima dos temas, pelo viés ético, pelo viés moral ou espiritual, como eu disse, é única e exclusivamente da mulher. Né? É individual, né, gente? Olha aqui, vamos em frente. 10 horas 21 minutos, horário de Brasília. Seguindo aqui com o Morning Show, vamos falar do acidente aéreo envolvendo a delegação da equipe da Chapecoense, né, que seguia para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana e se acidentou, deixando 71 pessoas mortas. E, aliás, eu reitero aqui a tua participação pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. Você manda a sua mensagem de voz, aqui pode ser uma mensagem de áudio ou uma mensagem em vídeo, e ao final do programa tem o sorteio do kit com a caneca e a camiseta para quem participar. Preste a sua homenagem, enfim, estenda aí a sua solidariedade às vítimas desse terrível acidente. Vou falar com a Ellen sobre isso agora. Os especialistas vão montando, né, a partir das informações que vão chegando. Obviamente isso vai ser definido a partir dos dados da caixa preta, Ellen. Mas os especialistas já vão analisando. Eu me lembro aqui no decorrer da notícia, desde quando chegou, foi se falando na tal pane seca, né, a falta de combustível, ou uma possibilidade de pane elétrica também, mau tempo, falha humana que sempre está envolvida, né, ou sempre discutida em acidentes aéreos. O que a gente pode dizer já, né, desse quebra-cabeça que vai se formando aí com a opinião dos especialistas, Ellen? Agora sim. Primeiro é importante a gente esclarecer um pouquinho para o ouvinte. Acho que quem ficou nos acompanhando ontem ao longo da cobertura, né, foi vendo assim, desencontros de número, né? Eram tantos passageiros, não eram tantos passageiros. Você Depois descobriu-se que alguns dos passageiros que estavam na lista oficial, na verdade, não haviam embarcado, né? E nesse momento, nós temos todo um cuidado de cobertura. Ontem, eu quero fazer esse parênteses seguinte, que ontem a gente viu mais uma vez o quanto o rádio ainda é um veículo primordial quando o assunto é a agilidade da informação, porque a TV, até você mandar alguém lá fazer link, fechar link, né? Você tinha no rádio a agilidade da informação, a verdade, a crueza da informação a todo momento, o que também nos leva a esses, né? Você vai lá, faz uma correção, faz isso, faz aquilo, e tem todo o cuidado. E aí você precisa ter muito mais cuidado na checagem, né? Você nunca dá, por exemplo, a gente nunca trabalha diretamente com afirmar mortes e tudo mais, porque a gente depende de autoridades, né? Gente, morte não é furo, né? Morte não é furo, uma coisa que todo mundo vai ter na imprensa não pode ser tratada como furo, isso não é jornalismo. Então você tem que ter esse cuidado, né, de num momento delicado como esse, fazer essa checagem, essa precaução. E o mesmo é sobre as causas do acidente, né? A gente ouve muitos especialistas, gente que entende do modelo do avião, gente que entende de pane mecânica. Nós mesmos temos aqui alguns profissionais que já fizeram cursos sobre o assunto, entendem muito do tema, né? Eu não sou o William Vac, eu não vou aqui dar uma aula que sobre acidente, ele sabe tudo, né? Ele pilota efetivamente, sabe tudo, né? Aliás, foi a explicação mais concisa e mais técnica, objetiva, né, que eu vi ontem ótimo, na televisão. Mas ele realmente entende muito do tema, ele sabe pilotar, ele sabe do que está falando, né, gente? Eu, embora eu sou só uma estudiosa, eu só estudei o tema, só fiz curso para entender um pouco. E aí, a gente ouviu aqui vários especialistas, todos apontam para uma seguinte probabilidade. O avião tinha pouca reserva de combustível. Não era uma reserva considerável, era 15 minutos de reserva de combustível, que é um tempo muito curto. Quando ele está se aproximando do aeroporto de Medellín, um outro avião
teve um problema. Né? Ganhou prioridade porque ele estava detectando um vazamento. Então, o controlador de voo corretamente colocou os demais que estavam ali na fila de aterrissagem em espera e deu prioridade para esse primeiro que estava com provável vazamento. Isso é comprovado na imagem do satélite que mostra eles fazendo uma voltinha. Quando a gente vê a imagem, quem acompanha na internet, né, você vê que os aviões ali estão todos fazendo um círculozinho, mais ou menos, assim. Porque eles estão ali na espera. Aí o piloto se dá conta, de repente, e relata uma pane, o que é bem provável, porque esse modelo de avião, no momento que ficou sem combustível, apaga o painel, né? E você realmente tem isso que seria a pane mecânica do avião. E aí o que tudo indica, então, é que possa ter sido você ter tido aí uma pane seca que levou a um problema mecânico do avião. E a essa queda que ele estava voando num local que é uma altitude considerável, tinha muito morro ali na região, né, muito elevado na região. Ele já estava a uma altitude de pés que já estava baixa, né, tentando chegar até o aeroporto. Então levou a essa situação. Um dos especialistas que nós ouvimos aqui na programação da PAN foi o engenheiro aeronáutico do ITA, Shailon Yan, e ele disse que essas voltas que a aeronave deu antes de cair podem apontar vários aí motivos, então, para essa pane. Pode ter sido uma situação em que ele estava simplesmente gastando combustível, porque ele tinha uma pane que impedia, por exemplo, que o trem de pouso fosse acionado corretamente, ele ia ter que pousar de barriga. Ou a pane elétrica pode ter feito com que ele tenha tido uma desorientação momentânea até ele recuperar e proceder normalmente para o pouso. O fato é que ele, em nenhum local, a gente viu que ele declarou emergência. Bom, e aí a gente sabe aí que quando ele vai declarar a emergência, diz, olha, eu preciso de prioridade, ele não, né, acabou não dando tempo, ele chega a um momento, pedir para o controlador, dizer para ele, poxa, me ajuda a chegar no aeroporto, porque ele estava às cegas, estava pilotando às cegas, né, que a gente diz ali. Então, ele não estava conseguindo sequer enxergar ali como chegar até o aeroporto. É o que a gente tem até o momento, mas já encontraram ontem as caixas pretas, né, que vão nos ajudar a esclarecer. Tem sobreviventes que talvez possam ajudar também a esclarecer o que aconteceu aí nessa tragédia. Tem uma tripulante que já disse que as luzes da cabine se apagaram, né, momentos antes do avião atingir o solo ali, né? Bom, 10 horas... E o Edgar, ele bate num ponto e capota, né? E aí, pelas fotos dos destroços, a gente imagina o quão milagre foi ter tido esses 6 sobreviventes, né? E até a questão da pane seca, se é o caso, enfim, digo, a ausência de combustível evitou uma explosão também. Que poderia ter vitimado todos os presentes no voo ali. Agora, 10h33, o horário é de Brasília. Bom, estávamos falando aqui no Morning a respeito do acidente com o avião, né, que seguia para Medellín, com a delegação da Chapecoense, vários jornalistas também, vários integrantes da imprensa que iam para fazer a cobertura do jogo, jornalistas de TV, de rádio, né, Vini, morreram também. Sim. No acidente, o que fez aflorar ainda mais a emoção aí de colegas, né, que estavam nas emissoras relatando o ocorrido e falando dos seus pares ali, né, dos seus amigos. Essa nossa profissão tem dessa, né, Edgar? Você ter que passar para o ouvinte ou para o telespectador a notícia com equilíbrio e ao mesmo tempo vendo ali amigos, colegas que perderam a vida nessa tragédia. Então, logo cedo, não se emocionar, né? Muito difícil. Então, logo cedo, o SBT foi o primeiro a noticiar, porque o SBT agora tem aquele jornalismo durante toda a madrugada. Teve um pouco de dificuldade durante o primeiro impacto com o Dudu Camargo, porque é um menino de 18 anos, ainda não tinha ali a pegada para fazer o ao vivo, ainda mais numa cobertura de uma tragédia tão grande como foi essa, né? Mas depois acabou se ajustando, entrou ali o Bruno Vicari, que é um repórter muito experiente também da ESPN. Aí a Globo, claro, com toda a sua estrutura, né, mobilizou logo cedo o Galvão Bueno para ficar ali no estúdio durante o Bom Dia Brasil, com o Chico Pinheiro, com a Ana Paula Araújo, com o Rodrigo Bocardi. Eles levaram também profissionais como o diretor, um dos diretores da Chapecoense e também o prefeito de Chapecó, que acabou dando também uma situação de informação a mais que eles poderiam ter com relação às outras emissoras que também começaram a se mobilizar logo cedo. Eu queria destacar, Edgar, a presença da jornalista Lívia Laranjeira,
que é uma jornalista da Sport TV, que tinha ido para a cobertura desta final da Sul-Americana, e como era a profissional que a Globo tinha lá, ela ficou praticamente ontem 24 horas no ar, passando informações, e ontem, durante o Jornal Nacional, que teve uma edição histórica, para quem faz jornalismo, realmente foi uma aula que o Jornal Nacional apresentou ontem, tanto com o Heraldo Pereira também, né, com a Juliana Morrone. Ontem o William Bonner não estava porque o pai dele acabou falecendo, né, e então estavam esses dois âncoras, mais o Galvão Bueno, e a Lívia Laranjeira acabou segurando ali muitos minutos ao vivo, passando as informações com muita credibilidade, e eu acho que com certeza depois desta cobertura a Globo vai utilizar ela cada vez mais. Agora o Galvão, né, é um personagem que a gente sempre fala aqui, e é sempre acionado pela Globo em grandes coberturas do esporte, e ontem, por envolver um clube de futebol e toda a mobilização que foi feita em todas as esferas esportivas, o Galvão foi muito importante nesta cobertura, e ele é um comunicador que consegue passar a emoção, né, Edgar? Eu tenho um trecho aqui pra gente ouvir. A gente pode ouvir o final do Jornal Nacional ontem. Só nos resta então uma última homenagem para os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes da Chapecoense e para os jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente. Todos nós, aqui na redação do Jornal Nacional, de pé, juntos, damos uma salva de palmas. Aí foi muito bonita essa homenagem do Jornal Nacional, a redação abarrotada, né? Todo mundo ficando ali até tarde para fazer essa homenagem às vítimas. E o Galvão Bueno, que numa conversa com a Fátima também confessou que não tinha mais nem vontade de narrar nenhum jogo de futebol esse ano devido à emoção. Na Sport TV também uma atitude bacana do André Rizek, Edgar, apresentador do Redação Sport TV, que mostrou a defesa do goleiro Danilo, que foi uma defesa milagrosa no último minuto na semifinal. E resultou na classificação, narrada, né, pelo Deva Pascovitch da Fox Sports. Sim. Então ele pediu licença, né, e colocou ali o gol narrado pela concorrente. Isso foi muito bacana também. Outro que se emocionou demais foi o Silvio Luiz, né, comentarista, narrador esportivo durante o Rede TV News. Ele não conteve as lágrimas, afinal o Mário Sérgio, né, uma das vítimas, era muito amigo dele. A gente pode ouvir um pouquinho desse trecho também. Você conhecia bem o Mário Sérgio, não é? Desculpa. O amigo, o irmão, o profissional, o melhor que teve. Desculpe, Boris. Desculpa, não dá para falar nada. A gente entende nesse momento. Daqui a pouquinho a gente volta. Como é que você vai? É complicado, né? É o companheiro ali, né? De profissão, né? Pessoas e às vezes a pessoa vive no dia a dia falando sobre um tema, sempre à frente de um tema popular, que é o futebol. Quer dizer, é uma comoção geral mesmo. Às vezes o cara até vai ali, não, eu posso falar, eu consigo falar, e na hora que começa a falar, desaba, né? Então teve outras comentaristas também que acabaram se emocionando muito. O Alexandre Oliveira da ESPN, que é até conhecido por ser um cara muito divertido, acabou chorando. Aliás, a ESPN reprisou ontem o Resenha com o Caio Júnior, foi muito bacana também. O Denilson e o Neto na Band. E o Esporte Interativo, que tomou uma medida de não entrevistar familiares, né? O que eu, na minha opinião, não vejo nenhum problema quando feito com respeito e com consentimento dos familiares, mas eles tomaram essa posição ontem. Agora imagino que o mais difícil tenha sido realmente, além da Globo, pro pessoal da Fox Sports, né? Que perdeu esses quatro funcionários. 4 funcionários e realmente deve ter sido muito difícil para os apresentadores que estavam ali. Imagina. Ter que apresentar os seus programas. O destaque negativo para Sônia Abrão e Fofocando, né, programas de fofocas que entrevistaram videntes, né? Aliás, um vidente só, Carlinhos, que teria previsto a queda do avião em março, com um time de futebol. Popularesco. Aí realmente é um sensacionalismo que a gente não gosta, né, Edgar? Olha, e aí tivemos homenagens bacanas também, Edgar, de, por exemplo, bandas como Guns N' Roses,
que esteve recentemente no Brasil, né? Muitos brasileiros curtem o Guns N' Roses. Tem muitos brasileiros na equipe do Guns N' Roses também, Edgar. E aí eles trocaram nas redes sociais deles, assim como os clubes brasileiros trocaram pelo escudo do Chapecoense, o Guns fez uma mistura do logo do Guns N' Roses com o Chapecoense nas redes sociais e também postou um vídeo com a versão deles para a música do Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, usando a hashtag Força Chape. Isso deixou os fãs assim super tocados. Foi uma homenagem bem legal. O Slash também postou ali no Twitter dele, dizendo que os pensamentos e preces estão para as vítimas e as famílias do acidente. Teve também o líder do Megadeth, o Dave Mustaine, que tem um guitarrista brasileiro, né, o Megadeth, o Kiko Loureiro. Ele também fez um post falando sobre o acidente. A gente teve o post do Neymar no Instagram, né? Eu vou até ler para vocês, porque eu acho que resumiu o que muita gente pensou ontem, né? Ele disse assim, ó: impossível acreditar nessa tragédia, impossível acreditar no ocorrido, impossível acreditar que o avião caiu, impossível acreditar que atletas, seres humanos estavam nesse avião, impossível acreditar que essas pessoas deixaram suas famílias. É impossível acreditar. Hoje o mundo chora, mas o céu se alegra em receber campeões. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Força Chape. Vários times, né, para ficar no âmbito do esporte, só das outras equipes, fizeram homenagem. O Corinthians quebra protocolo, põe o símbolo verde no site. Todo mundo o Palmeiras, fez, né? Todos os times trocaram. Uma frase belíssima do Cuca, do falando que trocava o título do Campeonato Brasileiro por uma vida. E eu quero saber, se fala na possibilidade do Palmeiras jogar com o uniforme da Chapecoense a última partida. Já fez o pedido pela CBF, agora a CBF está esperando esse aval. Então todos os clubes colocaram ali, né, no Twitter, todos somos um só clube, né? O Corinthians, como você falou, colocou no seu site a cor verde. Todos trocaram pelo escudo do Chapecoense. Ontem a gente até falou, né, no começo do Morning Show. Então, no Twitter, Facebook, todos os clubes tinham o escudo do Chapecoense. Outra coisa legal que aconteceu, Edgar, na noite de ontem para hoje, é que diversos monumentos no mundo inteiro foram iluminados com a cor verde. Então, a gente teve a Torre Eiffel, o Obelisco em Buenos Aires, o arco do estádio de Wembley em Londres, a Allianz Arena em Munique, no Brasil o elevador Lacerda em Salvador, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, em Bogotá a Torre Colpátria, a Orlando Eye, que é aquela roda gigante que tem em Orlando, a sede da Comebol, o Palácio do Planalto, todos iluminados aí com a cor verde. Muito legal isso, porque num período que a gente está vivendo tanto ódio, tanta intolerância, a gente vê que a humanidade ainda tem um respiro, né, de compaixão, de amor, de respeito ao próximo. Isso a gente viu... Infelizmente na desgraça só, né? Infelizmente mas a gente está super acostumado, por exemplo, a ver nas redes sociais um ódio, né, uma cisão. Ontem foi um pouco de... Ontem a rede social, voltou ao que deveria ser sempre, que é uma rede social de solidariedade, de compartilhamento. Exato. Né? Tivemos também, Edgar... Há exceções, mas em geral a regra foi... Mas foi a minoria ontem. Tivemos um minuto de silêncio no Campeonato Francês, Copa da Itália, Copa da Liga Inglesa, Copa do Rei. Na Inglaterra, a melhor cena de todas, a torcida do Liverpool cantou a música símbolo do clube e o Never Walk Alone, que é Vocês Nunca Vão Andar Sozinho. Aqui, ó, ter um vídeo enquanto os jogadores do clube do rival estavam reunidos no centro do gramado e depois teve um minuto de silêncio. Vamos ouvir. Quem está acompanhando a gente também pelo YouTube vê imagens desse momento que o Vini acabou de relatar aqui, ó. Ladies and gentlemen, in the early hours of Tuesday morning, news began to emerge that a plane had crashed on its approach to the city of Medellin in Colombia. The aircraft was carrying 81 passengers and included players and officials from Brazilian side, Associação Chapecoense. Aí o narrador fala do acidente, menciona o acidente, né, com a equipe, com a delegação em direção a Medellín. E homenagem a todo mundo depois do canto, os aplausos aqui. Muito bonito, realmente. A informação que você vê era ainda de 75 mortos, né? Quando ele vê. E olha o silêncio depois do apito, Edgar. O respeito de todos os torcedores. Isso é muito bacana também. Na Itália,
A torcida do Torino levou uma faixa com os dizeres Uniti dalla stessa tragedia, que é Unidos pela mesma tragédia, já que em 1949 teve a queda de um avião depois de um jogo amistoso em Portugal que matou 31 atletas, sendo 18 jogadores, né? Envolvendo o Clube Torino. E o Atlético Nacional, que faria a final com a Chapecoense, os torcedores do time colombiano adaptaram também um cântico tradicional dos estádios em memória ao time catarinense. A gente também tem esse vídeo e eles cantam: que escutem em todo o continente, sempre recordaremos a campeã Chapecoense. Sempre recordaremos, campeona Chapecoense, que lo escuche. Edgar, no começo do programa, aí, quando você estava lendo as manchetes, estava lá a expressão comoção mundial. Não era forçação de barra, não. Né? Todo mundo. E você imagina, as equipes de futebol, a todo momento, durante os campeonatos, estão fazendo voos, estão envolvidas com essa questão da logística, envolvendo traslados aéreos, né? Não, em todo lugar, em qualquer lugar onde tem o futebol, onde vai haver uma competição, tem esses deslocamentos. Então, você imagina o que não passa na cabeça dos jogadores. Quer dizer, poderia ser com a gente, poderia ser o nosso avião, poderia ser a nossa delegação. E talvez por uma falta de sensibilidade nesse sentido, Edgar, ontem o Catraca Livre acabou... Gerou uma celeuma também isso aí, né? Gerou uma discussão Explica para os nossos internet. Ouvintes isso. Assim que aconteceu o acidente, eles começaram a fazer posts que tinham a ver exatamente com essa história, acidentes aéreos. Então era, por exemplo, veja imagens de pessoas minutos antes de sofrerem um acidente aéreo mortal. Ou verdades e mentiras a respeito de acidentes aéreos. Veja fotos de pessoas minutos antes de falecer, incluindo fotos, selfies de jogadores chapecoense. Então, assim, essa falta de sensibilidade, talvez, foi percebida pelos internautas que começaram a, enfim, bombardear o Facebook, o site, dizendo: vocês não têm sensibilidade, que absurdo. Você acha que é hora para esse tipo de matéria? E o que acontece é que o Catraca é um site que é focado em acesso, né? E ele tem aqueles posts programados em Facebook de 3 em 3 minutos, aquela estratégia para angariar clique, Edgar. E esses posts continuaram. Então, logo depois de um post desse, que caiu indigesto, tinha: aprenda a fazer um olho gatinho, sabe assim? Faça um bolo de cenoura super gostoso. Tipo, as pessoas não compreenderam aquilo, na verdade, compreenderam de uma forma negativa. Insistiram, o Catraca chegou a se pronunciar dizendo: olha, isso faz parte da cobertura do fato, Aí depois, mais tarde, ainda bombardeado, veio um comunicado oficial do Dimenstein, que é o cabeça do site, dizendo que a decisão de fazer esses tipos de post foi dele, que isso foi discutido internamente, muitos até dos integrantes ali do site se opuseram e acharam que não seria legal fazer esse tipo de post, mas que a decisão foi dele, que ele errou e isso, entendeu? Mal. Aí perderam seguidores e continuam aí sendo pichados na internet por esse tipo de conduta. E outra falta de sensibilidade veio por parte do Vasco da Gama, que anunciou o novo treinador ontem, né? O Cristóvão Borges, um dia que não precisava, né? Dava pra esperar um pouco, né, Vasco? Ô, Vini, vamos fechar o assunto falando um pouco do estado de saúde dos sobreviventes, né? Vamos lá. Tem os jogadores, né? Que são 3 jogadores sobreviveram. O primeiro que foi socorrido, Edgar, foi o lateral Alan Ruschel, né? Foi o primeiro resgatado com vida, em estado de choque. Ele apresenta agora fraturas abdominais e um trauma na coluna e corre o risco, infelizmente, de ficar paraplégico, né? Ao ser resgatado, até ele perguntou muito da família, dos amigos, né? E disse para que guardassem a sua aliança, né? O jogador aí que está noivo e queria marcar o casamento justamente nesta terça-feira, né? Então, realmente, é muito triste. O jornalista... Ele teve a perna amputada? Não, foi o da perna amputada é o goleiro Jackson Follman, né? Tá em estado grave, teve a perna direita amputada e vamos torcer aí para que ele melhore. O jornalista Rafael Renzel teve problemas respiratórios graves e fraturas múltiplas nas costelas, também em estado crítico, mas estável. E o zagueiro Neto, que foi o último, né? Quando a gente já achava que não tinha mais nenhum sobrevivente, acharam lá na o Neto. fuselagem, isso.
no meio dos escombros, né? Chegou em estado crítico, teve trauma encefálico, passou por uma cirurgia bem sucedida com drenos no tórax, não foram encontrados coágulos no cérebro, apenas um edema, tem fraturas expostas, várias lesões, o estado também é crítico, mas estável e muito provavelmente ele vai precisar operar a mão. E o goleiro Danilo foi resgatado, mas não sobreviveu no hospital, né, Edgar? E aí, os dois tripulantes, a aeromoça Jimena Soares e o técnico da aeronave Erwin Tumiri, não tiveram lesões graves e estão fora de perigo. E até curioso a gente colocar aqui, Edgar, que o Erwin deu algumas declarações, já deu algumas entrevistas. Os dois relataram o estado de choque durante a queda, né, que muitos tripulantes ali... que muitos passageiros ali ficaram de pé na hora do desespero, né? E os dois adotaram algumas medidas de segurança durante o voo. Principalmente o Erwin disse que ele colocou algumas bagagens entre as pernas e ficou em posição fetal. O que ajudaria a ele a sobreviver. Claro que isso não garante nada. Mas é uma recomendação. Pode ser uma recomendação que ajude na hora da queda. Tanto que ele foi o único... É praxe isso das medidas de segurança. É exibido, inclusive, nos vídeos de segurança de voos, que você permaneça nessa posição em caso de queda. Bom, olha só, Bom, gente, qualquer novidade, obviamente você vai ficar sabendo, vai acompanhar aqui na programação. Nossa, mas como a tristeza, né, Edgar? Muito. Baixo astral, parece que geral. não passa, né? Agora 10h54, horário de Brasília. Chegou a hora da boa notícia aqui no Morning Show, me refiro aqui, acabei de ver no site Só Notícia Boa, uma coisa muito interessante a respeito da vacina, né, contra o HIV, que começam os testes hoje na África do Sul. Essa vacina se mostra muito eficaz, ainda é uma versão que já foi aprimorada de uma versão experimental que começou a ser testada há 7 anos na Tailândia. Os testes estão sendo feitos em 5 mil homens e mulheres sexualmente ativos com idades entre 18 anos e 35 anos que se voluntariaram para participar desse estudo, né? É uma vacina que vem nesse primeiro teste há 7 anos, quando começaram a ser feitos na Tailândia, ela apresentava uma eficácia de 31%, que foi considerado, né, uma porcentagem baixa. Agora, com implementos nessa vacina, os pesquisadores querem atingir uma eficácia da droga, né, contida nessa vacina a índices entre 50% e 60%. Esse é o objetivo. Obviamente que, claro, os cientistas sempre buscam o potencial máximo quando desenvolvem vacinas e para uma questão tão complexa como é a infecção pelo HIV, o vírus do HIV. É uma notícia que saiu no Guardian, né, o jornal britânico, e sempre comemoramos quando tem uma notícia que da ciência, que vem da ciência, chegando a uma cura, chegando a uma solução, quer dizer, uma vacina que há muito está sendo aguardada dentro da medicina, e os cientistas dizem que se ela for associada a outros métodos de prevenção, vai acarretar numa redução significativa no caso de infectados no planeta. Essa é uma boa notícia. Da despedida, né, do Jô Soares, né? Próximo dia 16 é o último programa que ele grava e já temos o entrevistado, já sabemos o entrevistado, né, Vinícius? Já. O primeiro que ele tinha tentado era o Silvio Santos. O Silvio jogou aquela desculpinha esfarrapada, né? Que não pode dar entrevista, porque senão morre que uma mãe de santo. É ótima essa desculpa. Melhor desculpa. Qual que é a desculpa, Silvio? Eu não posso dar entrevista, daí eu borro. Por quê? Quem te falou isso, Silvio? A mãe de santo. No duro? Sim. E aí, Edgar, tava essa dúvida, né? Quem que o Jô vai entrevistar? Todo mundo falando que tinha que ser alguém muito importante, alguém que quase nunca dá entrevista. O Jô foi na contramão disso. Não que não seja importante, mas ele foi na contramão de alguém que não dá muita entrevista. Ele chamou o cartunista Ziraldo, que é o cara que mais deu entrevistas para o Jô Soares durante toda a sua carreira aí como apresentador de talk shows, tanto ali no SBT, no Jô 11h30, e agora no programa do Jô na Globo. Sabe quantas ou não? Eu sei. Você quer chutar alguma? Número? 30. 5. 7. 6. 6? 6, vai. Um pouquinho mais.
10. 23 vezes. Eu falei 30, eu ia ganhar. Ia ganhar, Paula. Cara, eu chutei um 30 parabéns. bem longo, assim. Cara, Muito 23 em quantos Podia anos? investir. Contando com o SBT ainda, o João 11h30, desde o João 11h30. Exato, 23 vezes em 28 anos de talk show. Então, o Ziraldo tem muita história pra contar. E curioso, né, Edgar? Porque a cada entrevista você tem que pegar pelo menos um gancho diferente ali pra tratar com o entrevistado, né? Então, ele vai ser o último que o programa vai ao ar no dia 16 de dezembro. Eu tava checando aqui, né? Bom, o Ziraldo foi o fundador, né? Diretor do periódico Pasquim, né? Que era o tabloide de oposição ao governo militar. Uma né? vez eu fui militar. entrevistá-lo em outra emissora. Alguém tinha morrido, não vou lembrar quem, algum amigo próximo dele. E aí, caso o público não saiba, a gente meio que... Algumas pessoas que a gente já sabe que né, assim, são muito importantes, tal, a gente deixa um pré-obituário pronto e a gente faz uma repercussão no momento que isso acontece. Aí fomos ligar pro Ziraldo para falar sobre o amigo. Você mata antes, não? Você já tem o meu obituário? Certeza. É certeza, né? Mas enfim, aí você vai repercutir. Aí o Ziraldo responde assim: poxa, vocês só me ligam quando morre alguém, cara? Não quero mais, diz ele. Quem não é visto não é lembrado. Não vou mais falar nessas ocasiões. E o Jô disse, Edgar, que ele quer que o programa tenha a naturalidade dos outros programas. Como se fosse um programa normal, nada especial. É essa a intenção que o Jô quer levar. Mas ele tá quer emocionado. Você percebe nas entrevistas que ele tá e os mais entrevistados sensível, passam pra ele também a emocionado, importância que ele tem na televisão. Ele acaba se emocionando. Ele não queria, na verdade, sair esse ano, né, Edgar? Ele ainda achava que tinha um pouquinho mais aí. Mas não teve jeito, né? A Globo tomou essa decisão e ele ainda tá definindo. Mas vamos ter outras coisas pro jogo, Será que não queria, pô? Ele não queria. De repente ele Foi uma decisão da Globo. Foi uma decisão da Globo, não foi uma decisão dele. Tanto que ele tá analisando aí, né? Parece que o GNT, o Multishow, vai fazer alguma proposta para ele ter um programa semanal de entrevistas. Ele parece ter recusado uma coluna no Jornal da Globo, que ele disse que ia ser menor. Teatro, escreve livros. Cara, tem muita coisa para fazer, também acho. Rolou uma possibilidade de uma volta para o SBT, mas eu acho difícil também, porque ali já tem agora o Danilo Gentili, né? Seria conflitante. Ô, Vini, você que é o principal crítico de televisão do Brasil, queria saber de você o seguinte: você não acha que o Jô Soares ainda tinha um chãozinho aí pra queimar? Dava pra segurar mais um ano, 2? O que você acha? Acabou de falar isso. Eu cheguei agora, tava no banheiro. Eu acho que tem algumas lendas da televisão que precisam ser um pouquinho mais respeitadas. E o Jô Soares era uma delas. Nossa. Boa, vamos lá. Bonita frase, Chico Xavier. Bonita. Grafa aí. Eu até me perdi aqui, pô. Aí é o seguinte, Edgar se perdeu. Não, mas vamos falar. Agora vamos falar dele. Quero saber como é que tá. Tudo bem, mas antes de falar do Bieber, do Justin Bieber, como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? A nossa hashtag tradicional, hashtag JP Morning Show, está inflamada na discussão aborto sim, aborto não. Aliás, deixa eu só fazer uma reivindicação aqui. Óbvio, os argumentos são sempre os mesmos, né? Sempre são os mesmos argumentos. É uma puta aborteira, não sei o quê. Gente, tudo bem. Pra mim, puta não é ofensa. Agora, vagabunda não. Eu saio de casa às 7 da manhã, eu volto meia-noite, eu tenho 2 empregos. Vagabunda não, caramba, né? Não dá. Trabalhadora, meu. Tá pensando o quê? Vamos falar de música, Paulinha? Você quer falar do Justin Bieber, Quero né? falar do Justin. Você não se aguenta, né? Eu não me aguento. O mundo não aguenta. E aí? Vamos lá, vamos falar desse... O que você quer destacar aí? Ele emplacou aí, ultimamente, coisas... Você sabe que eu vetei esse assunto hoje de manhã, numa conversa com a Paulinha definindo a pauta. Eu falei assim, Justin mas Bieber? qual a importância do Catraca Livre e do Justin Bieber? Aí ela falou que realmente tem bastante importância. Pô, o Justin Bieber, desculpa, mas é muito mais importante que o Catraca Livre. O cara tá comparando o Catraca essa sou eu. Tem gente acampada até agora. É uma associação, livre associação, né? É o mundo maravilhoso da livre associação. Mas vamos lá, desde o ano passado que este menino, Justin Bieber, ele... Pô, solta essa. Essa aqui, ó. É essa? Vocês se lembram desta canção? Essa é a nova do clipe? O que tá acontecendo aqui? Ou é um remix? Where Are You Now misturado com o clipe novo? Quem tá na internet vai ficar confuso. Essa aqui é a versão do Skrillex e do Deepo? Tá, essa faixa que a gente tá ouvindo, não a que você tá assistindo, tá? Separei especialmente pra você falar, Paulinho. Essa que a gente tá ouvindo
Where Are You Now foi uma das primeiras parcerias muito acertadas do Justin Bieber quando ele fez essa música com o Skrillex e o Diplo. Inclusive, essa faixa é do álbum do Skrillex e do Diplo e não é do álbum Purpose do Justin Bieber. Mas em Purpose ele escalou de novo o Skrillex, que é um produtor super legal, super famoso de música eletrônica, até pra fazer aquela faixa Sorry, né? Que também é muito legal do álbum Purpose, que fez um sucesso tremendo. A gente ouviu ele a partir de novembro do ano passado. Infinitas faixas emplacaram aí como das mais ouvidas durante todo esse ano. Depois veio o Justin, fez uma outra parceria com o Major Lazer, que é uma banda super tocada também pra faixa Cold Water. Então fez o Justin Bieber e aquela menina Mo, que até outro dia a gente comentou aqui, né, Edgar? Que é outra jovenzinha aí da música, faz um extremo sucesso. Emplacaram mais um sucesso com Cold Water e agora o Justin Bieber tá com mais uma parceria, mais uma faixa que não estará no álbum dele e que é a faixa do DJ Snake. E aí sim, é esse clipe que a gente tá assistindo também no streaming. Uma história de amor e fuga para Let Me Love You, do DJ Snake. Os vocais são do Justin Bieber. A faixa tá entre as mais tocadas do Spotify, ou seja, ali no streaming, onde a galera tem ouvido música atualmente. É um enorme sucesso e não é uma faixa exatamente do Justin Bieber, mas ele participa, é do DJ Snake, de um álbum que chama Encore, um grande sucesso. E olha, lançou ontem o clipe, né, Edgar? Hoje, já mais de 3 milhões de visualizações. Então, Justin Bieber não está para brincadeira, isso é fato, mas ele está concorrendo entre as mais tocadas do Spotify com um outro peso pesado canadense. Aliás, os canadenses estão vibrando muito, né, Edgar? A gente teve o Drake com Views, um enorme volume de plays e prêmios para esse álbum do Drake. A gente teve o Justin Bieber, que também é canadense, com Purpose. E agora a gente tem o The Weeknd com o álbum novo Starboy, que acabou de sair. E logo que saiu Starboy, o que aconteceu? Já deu um vrá no Justin Bieber, com o maior número de visualizações nas primeiras 24 horas. O Justin Bieber tinha conseguido 36 milhões de reproduções. A gente já sabe que The Weeknd bateu esse número. A gente não sabe exatamente com quantos plays, mas fato é que Starboy está no Spotify fazendo um sucesso gigante. Hoje eu dei uma olhada nas mais tocadas no mundo. Então olha que curioso, né, Edgar? Em primeiro lugar tá Starboy, que é a faixa título. Em quarto lugar tá a Feel It Coming, que também é do The Weeknd. Em quinto lugar tá Party Monster. Em 13º lugar, Rockin'. Em 19º, Sideways. Em 23º, Six Feet Under. Em 25º, Reminder. Quer dizer, todas as músicas do álbum do cara estão entre as 100 mais ouvidas do mundo hoje no Spotify. Então fica a dica, gente. Não sei que time você é, se você é Justin Bieber ou se você é The Weeknd, mas essa vai ser a grande briga aí pra quebra de recorde no Spotify essa semana. Agora, se você também é digamos, um fã, né? Se você é da turma do metal, né? Nossa, ainda de extremos, né? Você vê que eu não tenho preconceito, eu falo de todo mundo, é Justin Bieber, The Weeknd. Mas assim, tem que falar da última turnê do Black Sabbath, que começa hoje no Brasil, tem show em Curitiba. Já teve. Vai fechar, onde que é o show hoje? Teve show em Curitiba, vai ter show agora no Morumbi, né? E aí domingo não teve em Porto Alegre, na segunda. Primeiro. São Paulo vai ter agora no estádio do Morumbi, dia 28. Eles estão evidenciando o repertório dos anos 70 ali. Passaram alguns vocalistas pelo Black Sabbath, mas é o Ozzy que vem. É o que já causa uma comoção geral, porque... Os morcegos apesar estão que é engraçado os fãs do Black Sabbath ter uma rivalidade, né? O Dio ou o Ozzy, né? Tem gente que acha que aí o Dio até é melhor que ele, enfim, como vocalista ali. Mas o Ozzy é o fundador, membro fundador é o Ozzy, e eu acho que é um motivo especial para quem é fã do Black Sabbath, mesmo preferindo o Ronnie James Dio, assistir essa que se diz ser a última turnê da banda, né? Chama The End, né? Se não for, vai ser a história sem fim, mas de qualquer forma, dos originais dos 4 só não vem o Bill Ward por divergências financeiras. E de qualquer forma a gente tem o show então agora em São Paulo dia 28, depois Curitiba dia 30, Rio de Janeiro dia 2 de dezembro. Como o Ed falou, priorizando esse conteúdo deles da década de 70, os 5 álbuns que foram lançados na década de 70. Diz que o show, Edgar, é curto, tá? Não esperem nada longo, são 13 faixas. Às vezes 14, e vamos com os clássicos, Iron Man, Paranoid, War Pigs, entre outros, e diz que o grande adeus, digamos assim, se essa é a última turnê,
O grande adeus acontece em Birmingham, na Inglaterra. E eles foi a cidade onde eles prolíficos na década formaram. de 70, né? Eles criaram muito, você tem uma ideia. Eles adoraram o demônio, né? Disco Fizeram essa ligação foi lançado básica. em fevereiro e o segundo disco saiu no mesmo ano, em tipo setembro, assim. Quer dizer, já logo no primeiro ano, 2 álbuns já em pontapé inicial e tanto. E como você falou, formaram-se em Birmingham e prometem finalizar com a turnê com uma apresentação Você lá. gosta dos caras, Edgar? Eu acho legal, eu acho muito importante, assim, das bandas de metal, eu nunca fui muito metaleiro, assim. Eu não gosto de Iron. Dá pra ver pelo seu cabelo. Mas o Ozzy, a carreira dele solo, e ele com o Black Sabbath, Led Zeppelin, quer dizer, não tem como você não gostar dessas bandas, né? Eu gostei só quando começou The Osbournes, porque eu nunca gostei de metal, né? E aí, quando teve esse reality, The Osbournes, a vida do Ozzy Osbourne, a Sharon Osbourne, toda aquela família que eu acompanho até hoje, foi aí que eu fui entender quem é esse figura. Aí você passou Aí que eu valorizei, aí que entendeu? Aquele chinelo com a calça Adidas, aquela coisa em casa com os cachorros, foi aí que eu gostei do Ozzy. E a Sharon, poderíamos classificá-la como um emblema feminista? Ellen Brown. A Sharon é demais, a Sharon é uma chama acesa, né? Câncer. Eita! Ela é. Olha, ela é uma mulher vivaz. Meu, quer que eu coloque um Vando aqui de trilha sonora pra você falar dela? Não, sou fã dela no X Factor lá, jurada, né? Ela é demais, ela se deu muito bem nessa carreira televisiva, ela tem um programa dela. Aliás, hoje mesmo tinha uma nota dela falando do Ozzy, que a vida inteira ela pensou que ela tinha que mudar ele, fazer ele deixar as drogas, fazer ele ser um cara melhor. Falando em drogas, eu gosto sempre quando falo do Black Sabbath ou do Ozzy Osbourne, lembrar de um trecho de uma entrevista do Ozzy. Ele fala do começo da carreira, quando eles ensaiavam em casa, garagem de casa, e o pai, ouvindo o som que eles estavam fazendo, falou assim pra ele: filho, tem certeza que o que vocês estão consumindo é cerveja mesmo? Eu também gosto da Sharon, né? Eu gosto mais daquele filme que ela fez, Instinto Selvagem. Ai, gente, é outra Sharon, amigo. Sharon Stone. Melhor a gente ouvir uma musiquinha. 11h20, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa quarta-feira, olha, o Brasil segue triste, o Brasil e o mundo tristes com a tragédia, o acidente envolvendo a delegação da equipe da Chapecoense, vários jornalistas que fazem cobertura esportiva, todo mundo enlutado, triste com essa tragédia. E aí me lembro da informação, né, que o governo da Colômbia disponibilizando psicólogos para orientar os familiares que estão chegando por lá na questão do reconhecimento dos corpos. Quer dizer, é um momento muito sensível para as pessoas, para todo mundo, e mais para os familiares e pessoas que estão vivendo nesse momento essa situação. Aí vem a pergunta, né? Como enfrentar o luto? A gente está aqui na ponta da linha, no Morning Show, com a psicóloga Elaine dos Reis Alves, do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP. Bom dia, Elaine. Bom dia. Tem uma resposta para essa questão? Como lidar com o luto? Como lidar com o luto? O luto é a pior experiência que o ser humano terá em toda a vida dele. Então, isso eu já disse que é muito difícil. A melhor maneira de lidar com o luto é vivê-lo intensamente. Só que é muito ruim, né? Como eu disse, é a pior. E aí as pessoas, claro, querem sair disso o quanto antes. O luto, inclusive a elaboração do luto, está voltada com essa necessidade que o indivíduo tem de voltar a viver normalmente. Só que no começo as pessoas se ficam felizes, se sentem culpadas, né? E neste momento ainda tem uma questão da incredulidade, né? Ainda não aceitação da morte, embora a televisão e o rádio não falem de outra coisa, e a morte é traumática, então é um luto mais difícil também de ser elaborado. Ô Elaine, na prática, como a psicologia lida com esses momentos diferentes? Você diz, tem um momento logo de difícil aceitação, logo nos primeiros momentos após a morte, após uma tragédia, e depois, onde a pessoa vai se conformando, vai se resignando com a situação. Como a psicologia aborda nesses diferentes momentos, na prática, para o nosso ouvinte entender? Olha,
Na verdade, o luto tem várias fases e cada um tem um tempo, né? Não existe um tempo de luto. As pessoas às vezes falam que o luto dura 1 ano e, na verdade, 1 ano significa que dali para frente não é mais novidade. As pessoas já passaram a primeira vez pelas datas. Então, mas o luto continua, né? Cada um tem um jeito de elaborar. Mas é exatamente isso que vai acontecer agora, né? Primeiro a incredulidade, porque esse não é o momento mais difícil, embora esteja sendo difícil. Após os rituais de despedida, que vem a constatação de que a pessoa não volta. Porque, teoricamente, eles estariam fora de casa, né? E era esperado, está dentro do esperado. Uhum. Mas a constatação dos familiares é após os rituais. E é aí que começa todo o processo de luto, que é como eu vou viver agora. É um reaprender a viver sem aquela pessoa. Então, existem momentos que a pessoa pode estar muito chocada, a raiva faz parte, né? Porque você precisa a vida puxou o tapete, né? Então a raiva faz parte. O sofrimento intenso, ele vai existir e ele oscila. Uma hora a pessoa está no sofrimento intenso e num outro momento a pessoa está mais aliviada, né? É assim que o luto funciona. Agora, doutora, desculpa, quando o luto é coletivo, é mais difícil de lidar ou é mais fácil? Não. Entre aspas, é mais fácil. Porque quando o luto é coletivo, todas as pessoas se acolhem. É possível falar com qualquer outra pessoa que o outro também está sentindo isso. Então, na verdade, o luto coletivo há um acolhimento. É possível falar, as pessoas estão abertas para falar, porque o enlutado ele tem muita necessidade de falar sobre a pessoa e muitas vezes a necessidade do último dia que esteve com a pessoa até o momento da morte. E o luto coletivo permite isso. Já o individual não, a pessoa fica com a dor só para ela, embora a dor seja solitária. Nada tira essa dor. Agora, doutora, nós tínhamos uma expectativa muito grande de felicidade. Quer dizer, havia um conto de fadas em torno do time, que era um time pequeno, estava indo para uma competição que os times grandes não tinham chegado ali numa final dessas. Então, essa inversão muito brusca de expectativas, ela impacta no tamanho do luto? Com certeza ela impacta nas reações, né, do luto. E o luto, a morte traumática, ela tem um luto mais difícil de ser elaborado, porque você espera encontrar a pessoa em determinado dia e de repente você recebe a notícia que ela nunca mais vai voltar. Então é um luto de mais difícil elaboração. Porém, a maioria das pessoas vai passar por esse luto sem problemas. Mas é bom observar se a pessoa pode estar necessitando de ajuda, porque o luto não é doença, então não necessariamente a pessoa precisa de ajuda. Ô, doutora, quando a gente tem um acidente como esse, né, já tivemos outras quedas aqui no Brasil mesmo e a gente vê toda a comoção nacional. Agora, quando se tem jogadores que eram conhecidos e jornalistas que também eram conhecidos, isso também faz parecer que o luto também é mais próximo da gente, que a gente sente como se fosse alguém da nossa família? Para Chapecó, por exemplo, é a identidade deles. Eles estavam levando a cidade deles, né? Estavam levando a cidade deles ao sucesso. Então tem uma identificação muito forte. Sim, é uma sensação de que, na verdade, o vínculo foi rompido. Só há luto se houver vínculo. E, no caso, há um vínculo muito forte com esse time, né, de futebol e com todo esse momento que todos estavam vivendo. Então, o luto é de cada um, sim, inclusive de outras pessoas no Brasil. Agora, doutora, em relação à cobertura, né? Então, vão surgindo aí fotos, matérias, algumas mais sensíveis, outras menos, oportunistas também ali na mídia. Como que a família, por exemplo, interpreta isso? Piora muito? Então, na verdade, falar o tempo todo, ficar mostrando o tempo todo, é uma dificuldade também na questão do luto. Mas existem situações diferentes. Algumas pessoas podem querer ver isso para entender o que aconteceu.
porque existe uma necessidade muito grande das pessoas que perderam de entender o que foi que aconteceu. Mas claro que a todo momento você, se você quer parar de pensar um pouquinho, a todo momento esse assunto vem à tona. Então, a todo momento a pessoa, na verdade, recebe a notícia da morte. Porque esse é o momento em que as pessoas ainda não acreditam, mesmo tendo certeza. Não sei se dá para entender isso. E a cada vez que a notícia vem, é como se você recebesse a notícia da morte. Ô, doutora, uma última pergunta. Muitas pessoas, quando perdem seu ente querido, acabam seguindo com alguns rituais que eram promovidos quando essa pessoa ainda estava viva. Por exemplo, a mãe perde o seu filho pequeno e continua mantendo o quarto dele como estava. Mexendo ali nos brinquedos, deixando as roupas como elas ficavam. Isso é bom, ruim ou depende? Olha, eu costumo dizer que as coisas de quem morre pertencem ao dono daquela pessoa. E só essa pessoa sabe qual é o momento de se desfazer disso e de dar um outro destino. As pessoas, infelizmente, têm muita pressa que quem perdeu se desfaça das coisas. Não tem nada, não é problema nenhum. Na verdade, é até saudável a pessoa poder voltar para casa e sentir o cheiro, pegar as coisas que o outro gostava. Há uma necessidade muito grande de sentir a pessoa próxima. Então, é um erro bastante preocupante esse de dar tudo, de se desfazer de tudo. E a pessoa vai ficar com isso enquanto ela precisar. Quando ela não precisar mais, aos poucos ela vai se desfazendo. Uhum. Claro que se houver situações muito que chamam atenção demais, talvez a pessoa precise de ajuda. Mas, de novo, não necessariamente precisa. Ok. Eu queria agradecer aqui a psicóloga Elaine dos Reis Alves, do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP, falando com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Agora 11h33, horário de Brasília. A gente está no Morning Show finalizando já o programa. Eu pedi para os ouvintes mandarem aqui suas mensagens referentes à tragédia, né? Ocorrida com a delegação da Chapecoense, e os ouvintes mandaram. Vamos ouvir. Bom dia, meus queridos. Aqui é o Danilo de Maringá. Ainda chocado com os acontecimentos de ontem. Acordei hoje torcendo para que fosse tudo um pesadelo, mas infelizmente é a realidade dura. Bom, o que eu tenho a dizer é que nem Corinthians, nem Flamengo, nem Real Madrid, a maior torcida do mundo hoje é a da Chapecoense. É o time com a maior torcida do mundo. Bom dia, Morning Show, aqui é a Néia de Guarulhos. Meu pai dizia que de tempos em tempos Deus reunia pessoas especiais que morreriam no mesmo dia para fazer um grande mutirão, e que essas pessoas elas iam se tornar, iam ser lembradas por nós com muito carinho, e estamos orando para que as famílias elas consigam se recuperar, né? Porque é um baque muito violento, o susto é muito grande, mas Deus sabe o que fazem e a gente não sabe o que diz, né? Bom dia. Hoje, nesse imperdoável jogo da vida, não houve vitórias. Os cartões amarelos e vermelhos deram lugar ao preto do luto. Substituíram esses sonhos por pesadelos. Bateram na trave o grito da vitória e o apito final foi o adeus. Hoje a partida será no céu e as estrelas foram brilhar com Deus. Esse é um relato de um flamenguista que apaixonadamente torcia também pelo Chapecoense. Força, Chape. Somos todos catarinenses, estamos de luto. Força, Chape. É um final de ano triste para o futebol brasileiro. Eromárcio Alves Ramos, de Vitória, Espírito Santo. Triste. Muito triste. Oi, fez uma poesia, deu uma de Bial. Poxa. Foi legal o que ele falou, foi né? Legal. Elomar, Vini, é o nome dele? É.
Leva o kit, pô. Não. Não, vamos... Por que não Quem podemos leva levar o pra ele? kit é o Danilo de Maringá. É bom, esse aqui foi legal, meu. Não, mas quem O escolhe sou eu. Edgar, cara, ele que isso? simplesmente ele vai contra todas as O cara normas. fez uma poesia bonita. Tem que entender que eu tenho Ó, toda o Carmen uma... Lúcia arbitrando aqui, vem, hein? Vamos dar pros dois, então, pô. Tem toda uma ordem Carmen aqui. Lúcia. De vencedor, não. Você tá com bronca do Eromar, meu? Nenhuma. Então vamos dar o prêmio pra ele também, meu. Segundo os meus critérios e as minhas ordens, Quem é o vencedor, é o Vini? Danilo de Maringá. Danilo de Mas Maringá. você tá com... O Danilo. Acabou, Edgar, foi o Você Danilo que pagou. dá pros Legal dois. essa discussão às 11h36. Você pagou pra ele te dar Deixa eu esse só falar prêmio? uma coisa antes de qualquer coisa. Eu falei errado a data do show, gente. Porque dia 28 foi o show que aconteceu em Porto Alegre, em São Paulo agora, Hoje domingo, é dia Curitiba, 30. não é? Eu vi que hoje o de Curitiba Fica já foi. calmo, Porto Alegre já foi. Hum. É isso, que foi dia 28, entendeu? Quem chegou agora não sabe nem do que você tá falando. Show do Black Sabbath, gente, tá. é domingo, dia 30, tá? Desculpa, errata. Característica do rádio, audiência Errata. rotativa. Errata. Isso aí, olha. Olha lá. É, meu, porra! Você vai no Teremos. show, Faustão? Vamos lá, galera! Junto com a Iracema Ferreira, o Tony Farias, o Thiago Capella, o Flávio Lima, pessoal do chat que bombou hoje, hein, Paula? Nossa, bombou. Brincadeira, Hashtag aborto Beijo. sim, hashtag aborto não, a Ellen segue Brown a tá feliz, discussão. Beijo pra vocês. O pessoal gosta dela aqui, Bora. meu. Assim, fechamos mais uma edição do nosso Morning Show. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Beijo, Paulinha. Beijo, Tchau. Ellen. Beijo. Falou, Vini. Valeu. Abraços. Que lo escuche en todo el continente. Siempre recordaremos campeona chapecoense. Que lo escuche en todo el continente. Siempre recordaremos campeona chapecoense. Ladies and gentlemen, in the early hours of Tuesday morning, news began to emerge that a plane had crashed on its approach to the city of Medellin in Colombia. The aircraft was carrying 81 passengers and included players and officials from Brazilian side Associação Chapecoense de Football. The team had been due to play in the final of the Copa Sudamerica against Colombian side Atlético Nacional on Wednesday. Tragically, 75 people lost their lives, and tonight we ask fans of both clubs to unite and remember them. A period of silence will begin and end on the referee's whistle. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.